Professor, esses 6,5% de desemprego que o IBGE está apontando hoje, até que ponto esses dados são confiáveis? Pois é muito importante, porque se pega o dado assim isolado, as pessoas fazem uma avaliação. Então, qual é a avaliação? Que subiu, né? 6,5%, chegou no final do ano 6,1%, fechou o ano com 6,2%, então nós estamos tendo um aumento do desemprego. Então, se pegar isso, o sujeito analisa só assim, aumentou, mas isso na verdade, isso é o esperado. No final de dezembro, muita gente e o governo festejaram exatamente, caiu, nós estamos na menor da série histórica e tal. Muito bom, mas só que todo mundo, o governo e as pessoas que acompanham a economia, até sabiam que ia subir. Então, o que está aparecendo hoje não é nada mais do que o esperado. Por quê? Porque existe uma política de aumento de juros. Você subiu os juros, ele vai travar o emprego. Ele é feito também para isso. Ele é feito para dar uma trava na economia, para a economia diminuir o ritmo. Isto impacta, obviamente, no emprego. O pessoal já sabia, aí comemora e depois tem que descomemorar. E as pessoas ficam assim, então, perdidas, porque acabou de falar um negócio, esse é o mais baixo, e depois aparece uma outra coisa, o que isso pega na credibilidade do governo? Porque o governo anunciou. A mesma coisa, isso aconteceu com a inflação. A inflação, em janeiro, foi a mais baixa da série histórica de janeiro, desde que se mede a série histórica. Então, o governo e muitos apoiadores, influenciadores que apoiam o governo foram para a mídia dizer é a mais baixa inflação e nós estamos com o desemprego mais baixo então, da história e o governo, nós estamos com isso. Eles sabiam o que vai acontecer em fevereiro. Vai ser uma das inflações mais altas da série histórica. Por quê? Porque em janeiro houve uma coisa específica, que foi um bônus lá de Itaipu, que ajudou nas contas. Então, a inflação veio baixa não porque as coisas, os preços e tal, porque teve um bônus. E as pessoas sabiam disso. Isso na economia você sabe antes. Aliás, saiu publicado em alguns lugares. Só que as pessoas aí não compram, repetem, a própria mídia repete, faz aquela discussão, foi a mais baixa. Não foi. A questão foi pontualmente, mas não vai ser. Vai aumentar. E o que os economistas estão prevendo? Eles estão prevendo que a inflação continua, porque como houve um incentivo do governo na economia, quando você bota dinheiro na economia, quando você aumenta o crédito, como está aumentando, você põe pé de meia, não importa que a medida seja uma medida particularmente justa, é o momento que você vai implantar. Se você põe pé de meia, põe não sei o quê, saque aniversário do fundo de garantia, crédito para consignado. O que você está injetando dinheiro na economia? O que vai acontecer? Vai subir a inflação. Porque tem mais gente com poder de compra para um produto que é o mesmo. O que vai acontecer? Sobe o produto. Lei da oferta e da procura. Tranquilo. Então, aí vem o quê? Qual é o único remédio para isso? Subir os juros. Só que isso até tem limite. Tem uma hora que você sobe os juros e já não adianta mais. Aí se chama dominância fiscal. Quer dizer, o único jeito que você terá para baixar será cortando o gasto. E aí o governo vai se dar com uma realidade cruel, que é ter que cortar gasto exatamente estando mais perto da eleição, lá na frente. O que provavelmente não acontecerá. Então aí isso tende a quê? Aumentar os juros. Aumentou os juros, vai o quê? Vai aumentar o desemprego. Então é de se esperar que, com a política econômica atual, o desemprego vai aumentar, infelizmente. Mas os juros foi feito para isso. Agora, você quer não aumentar tanto os juros, corta o gasto. Não tem a mesma despesa. Não corta o gasto social, você não precisa. Nós já falamos aqui várias vezes. Corta o gasto nas desonerações que são dadas para os ricos.
Um sujeito que ganha 400 mil por mês, uma empresa não pode estar no Simples. Isso você está dando dinheiro para rico. É isso que não pode. A gente sabe que a taxa de juros, quando ela sobe, as empresas contratam menos e, consequentemente, o número de desempregados aumenta. Mas será que, se não fossem tantos informais, os juros ainda assim ia fazer com que o desemprego aumentasse tanto? O problema dos informais é o seguinte: o informal tem uma renda volátil, ele não tem uma renda certa como um assalariado. E à medida que piore o ambiente econômico, que piora com o aumento dos juros, eles vão faturar menos. Aí eles vão ter a realidade. Onde que vai a realidade? A realidade vai no supermercado, vai na feira. Quando o sujeito vai com o mesmo dinheiro e compra menos. Ou vai com menos dinheiro e ainda compra muito menos. Então, o que acontece aí? Aí acontece que o sujeito fica altamente insatisfeito. É o que está acontecendo. Mas, como eu disse, é um gatilho. Isso não é um motivo. O motivo é perda da credibilidade e aí você achar, não, o governo não vai resolver o problema. Porque ele está falando uma coisa e fazendo outra. E é o que está acontecendo. Porque toda hora alguém do governo ataca o aumento de juros, o aumento de juros está sendo feito por um Banco Central que é todo do governo, ao mesmo tempo estão estimulando por colocar dinheiro na praça. Estimular dinheiro na praça vai gerar um aumento dos juros. Aí o aumento dos juros não é porque o sujeito está lá, o Gabriel Galípolo, o fulano Beltrano, é porque aumentaram o dinheiro da praça, aumentou a inflação. E professor, diante desse cenário, o que o governo pode fazer em relação ao desemprego? Se ele cortar gasto, e eu volto a dizer, não é em programas sociais, não é a austeridade maluca que vai fazer, não é isso que está falando. Corta gasto dos 600 bilhões de desoneração que tem e que isto precisa ter a coragem de ir contra a elite que sustenta esses gastos, que criou esse tipo de desoneração, como Zona Franca de Manaus, como o Simples, como uma série de descontos, como juros sobre capital próprio, tem que taxar mais, como a questão de dividendos, que não tem taxação, né? Que dividendo de ação é para rico, não é para pobre, e ele não é taxado. Então, o governo tem que fazer essas ações, então ele aumenta a receita cortando em cima de quem tem dinheiro e ele corta gastos de coisas que estão sendo utilizadas sem retorno para a população, que é muita coisa, como várias dessas emendas, emenda PIX, que vai para a festa de São João, festa daquilo. Quer dizer, um país que está afogado com gasto, ele vai sustentar a festa de São João, dupla caipira, dupla não sei o quê, dupla de rock, funk e tal. Quer dizer, não é. Quer dizer, não é a prioridade. E o problema sempre é a prioridade. Então ele tem que cortar gasto e cortar de quem tem, cortar de quem está recebendo dinheiro e não precisa, e foi favorecido pelo sistema que sempre vai a favor da elite. É isso que tem que cortar. Não é cortar do pobre, que está precisando. Agora, no pobre, você tem que fazer a reformulação dos programas. Porque Bolsa Família e tal são programas muito bons, mas ainda estão mal desenhados e permitem uma série de desvios que nós precisamos corrigir com o foco na extrema pobreza que realmente precisa. Não adianta você querer resolver de uma vez por outra todos os problemas desiguais. Você tem que começar aonde a desigualdade é maior. Onde que a desigualdade é maior? Na extrema pobreza. É uma vergonha a gente ter 10, 11 milhões de pessoas que vivem no Brasil na extrema pobreza, que é uma situação assim de carência absoluta e absurda. Então, é isso que o governo precisa fazer e ele não se convence disso, porque é uma ideologia de que gasto é vida, que gasto vai resolver o problema e tal. Os gastos vão piorar o problema. E isso é Brasil. Acabou de sair um dado do desemprego. Não entre nessa coisa que a mídia ajuda a bombar, que é fazer aquela análise simplista linear. Ah, o desemprego aumentou, não sei o quê, a inflação aumentou. As pessoas sabem disso.
Quer dizer, as pessoas sabiam que a inflação ia aumentar e sabiam que o desemprego ia aumentar, porque exatamente você está com uma política de juros para reduzir a economia. Curta, comente, compartilhe, participe.